Eu acho que poucas pessoas perceberam, mas o maior perigo que o Lula vai ter que enfrentar está acontecendo. A temperatura está ficando muito alta e parece que a imprensa brasileira finge que está tudo normal. Vocês sabem que o Lula é um grande amigo do Nicolás Maduro. E o narcotráfico da Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, financiou o PT e o Lula durante muito tempo. Quem diz isso é até mesmo um ex-braço direito do Nicolás Maduro, que está preso hoje nos Estados Unidos, o Carvajal, que fala que o dinheiro da ditadura da Venezuela foi usado para financiar Lula e PT. Bom, acontece que o Maduro foi e basicamente deu o maior golpe já visto na história ocidental. Um golpe tão absurdo, uma fraude tão escandalosa que até mesmo países que eram simpáticos a ele se recusam a aceitar. Gabriel Boric, por exemplo, do Chile, que é um comunista, não consegue declarar abertamente que ele foi o vencedor. E vários outros países, até mesmo países de esquerda, tá, se recusam a declarar que o Nicolás Maduro ganhou porque a fraude foi muito escancarada. Apenas algumas ditaduras, como Rússia, Coreia do Norte, China, se atrevem a reconhecer Nicolás Maduro como vencedor, até mesmo porque lá é 100% ditadura, não existe imprensa livre, para falar o contrário. Só que a pressão aqui no Brasil está muito alta, até mesmo porque não tem como mentir, a imprensa mentir sobre a Venezuela, já que nós recebemos milhões de venezuelanos nos últimos anos fugindo da ditadura venezuelana. E aí a pressão é muito forte. O Lula ensaiou uma tentativa de apoiar Maduro, de reconhecer Maduro como o presidente eleito democraticamente da Venezuela, mas viu que o custo político disso seria muito alto, já que a esmagadora maioria do Brasil reconhece Venezuela como uma ditadura e reconhece que houve um golpe nas eleições desse ano lá. Aí, a Venezuela quis entrar no BRICS. O Brasil, Lula, por causa da pressão que sofre aqui dentro da população e até mesmo da imprensa de esquerda que não consegue passar pano para a Venezuela, se recusou a aceitar. Ele quer aceitar, ele quer colocar a Venezuela para dentro, ele quer reconhecer Maduro como presidente, porque eles são grandes amigos, mas ele sabe que o custo político dele, nesse caso, poderia ser um suicídio político. Então, ele não aceitou. E o Nicolás Maduro sabe de coisas do Lula, sabe de muitas coisas. Afinal de contas, Nicolás Maduro e a ditadura da Venezuela financiou Lula durante um tempo. E aí, Lula não quis ir para o BRICS, porque ficaria feio ele ir para o BRICS e lá ele falar para impedir, ele tentar impedir a entrada da Venezuela. O que ele tentou fazer? Ele tentou não comparecer. E aí, meu amigo, olha o que saiu lá na Venezuela agora. Venezuela, muy buenos días. La red social Instagram del Ministerio Público ha compartido importante información de interés nacional e internacional. De inmediato lo vamos a colocar en pantalla. Ahí lo tenemos. Damos de inmediato, vemos y revisamos el video que ha compartido el Ministerio Público a través de sus plataformas digitales. Bien, a propósito de este video, vamos a revisar también el comunicado que ha compartido el Ministerio Público a través de sus plataformas digitales en esta misma publicación. Fuentes directas y cercanas desde Brasil me informan que el presidente Lula da Silva manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente cumbre de los BRICS. Y que tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela, eludiendo su responsabilidad ante el presidente Putin, los demás mandatarios asistentes y en particular el presidente Nicolás Maduro Moros. Lula reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho accidente para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero. Acusando Lula de mentir que não poderia estar apto a participar do BRICS, da reunião do BRICS, porque estava fugindo. Hecho por el que debería ser investigado. Importante información que ha compartido el Ministerio Público a través de sus plataformas digitales. Dejan en evidencia la mentira del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el presunto accidente que había tenido para no acudir a la cumbre de los BRICS, quedando por supuesto también en deuda con el presidente Putin y también con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Nosotros con esta información despedimos. Aí, primeiro vem o Ministério Público, uma alta autoridade do judiciário da Venezuela, acusando... Esse cara já fez algumas outras acusações do Lula, mas agora acusando o Lula novamente de mentir sobre o problema na cabeça, a queda na cabeça.
Como se isso não fosse o bastante, Maduro aparece depois e faz uma clara ameaça ao Lula. Lembrando, Lula foi o cara que vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Olha o que o Nicolás Maduro fala. Não existe força nesta terra. Não existe força nessa terra. Lo digo. Que calle la voz de rebeldia e de justiça de Venezuela. Que cale a voz da justiça, da liberdade, aquelas porcaria que esses ditadores tudo falam. Ni hoje, ni mañana, ni nunca. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nadie vetará ni callará Venezuela. Nunca ninguém conseguirá calar a Venezuela. E el que lo intente, e quem quer que tente, se secará. Vai pagar caro. Aqui é uma mensagem pro Lula. Ó. Se secará. Quem quer que tente vai pagar caro, vai se ver. Qual que é a ameaça que o Maduro está fazendo contra o Lula? O que o Maduro sabe dos crimes cometidos por Lula, pelo PT? Se eu não me engano, Carvajal dizia que o dinheiro era enviado e quem recebia era a Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do PT. A Gleisi Hoffmann recebeu o dinheiro que o narco-estado fez. É uma acusação do Carvajal. E aí chama atenção porque se tem alguém que sabe dos crimes do Lula, até porque ajudou a cometê-los, é Maduro. Maduro está revoltado porque o Lula está sucumbindo à pressão popular no Brasil e está tentando evitar reconhecer Maduro como o presidente eleito na Venezuela. Eu só falo uma coisa, Maduro, joga tudo no ventilador, vai para cima, conta. Realmente, Lula te traiu, cara. Lula tá te traindo, é um covarde. Eu acho que o certo seria você ir lá e divulgar todos os documentos dos crimes que o Lula cometeu. Eu acho que nada mais certo que isso, tá numa altura boa, tá bem comedido, na verdade, e até porque o Brasil precisa saber. Se o Lula te traiu, talvez seria bom a gente saber o que é que o Lula fez com você, quais foram os crimes que ele cometeu. Seria ou não seria, pessoal? Afinal de contas, se tem alguém que sabe dos crimes de alguém, é aquela pessoa que participou das ações criminosas. E aqui tá o cara que participou das ações criminosas do Lula. Venezuela tá mais ou menos assim, Lula, ou você me reconhece como presidente ou eu vou contar pro mundo tudo que você fez. E vocês sabem que eu tenho provas. O Carvajal, braço direito do Maduro, tá preso agora nos Estados Unidos, fazendo suas delações e ele conta que a Venezuela passava dinheiro pro PT e pro Lula pela